Oi, pessoal. Agora nós vamos ter a sexta aula, que é a nossa última aula sobre a parte de ruído nessa disciplina, né? Nós já falamos de algumas situações para melhorar o ambiente através de retirar o profissional, o trabalhador, de perto da fonte de ruído. Mas a gente tem outros métodos para fazer isso também. E um dos métodos mais utilizados é a utilização de EPIs, né? De protetores auriculares. Então, nós temos uma legislação que é da ANSI, né? American National Standard Institute, e ela determina, através dessa legislação, quais são as formas de você estar fazendo uma atenuação adequada para os trabalhadores. Porque, pensa comigo, se você chega num determinado local, numa empresa, você está com ruído, né? E aí você fala para o comprador da empresa, eu quero um protetor auricular. Ele vai comprar normalmente pelo menor preço. E aí você não especificou qual era a atenuação que você precisava ter naquele ambiente. E ele também não vai saber, né? Então ele vai comprar e às vezes vai chegar um protetor auricular que tinha uma atenuação às vezes de 5 decibéis, quando você precisava de 10 decibéis, né? Para atenuar. E para você deixar aquele ambiente, deixar aquele trabalhador que não tivesse nenhum transtorno de perda auditiva. Mas como você deu um protetor auricular, ele se sentiu mais protegido, ele ficou mais tempo exposto. Só que ele não estava protegido. Na realidade, ele estava ainda sofrendo com aquela intensidade daquele ruído. E aí ele vai ter perda auditiva. Então, mesmo quando você tiver que fornecer um protetor auricular, eu tenho que ver se esse protetor auricular está adequado, porque senão eu posso estar expondo mais aquele trabalhador do que o necessário, e aí ele vai continuar a ter perda auditiva. Então, como que a gente vai fazer isso? Como eu falei, existe uma legislação que você tem da ANSI que você pode estar utilizando, que você deve estar utilizando para fazer esses cálculos, né? E o seu fornecedor também vai estar utilizando essa legislação, porque ele é obrigado a estar fornecendo os equipamentos conforme essa legislação. Então, antigamente, só para contar um histórico sobre essa legislação, existia essa legislação que é de 74, né, que fornecia os EPIs através de atenuação sendo calculada pelo método objetivo, que era utilizando uma cabeça de um boneco, né? Então, os cálculos eram feitos em cima disso, só que não traziam uma realidade para aquela determinada situação. E aí, essa legislação sofreu alteração em 84, depois sofreu outra alteração, que é a que está em validade, em 97, né? Então, ela é a ANSI S12/97. E ela, que acontece com essa legislação? Ela tem duas etapas, duas partes dessa legislação. Uma, ela fazia os cálculos através do método que é considerado também objetivo, que era colocando um profissional que tinha uma experiência danada na utilização dos EPIs, sabia como utilizar, sabia tinha todo o conhecimento sobre ruído, né, todo orientado de como fazer aquele determinado teste, e aí você também tinha um método objetivo, que às vezes não acontecia na realidade dentro dos locais, dentro dos ambientes de trabalho. E aí a segunda parte dessa legislação, que é a parte B, foi determinado que seria pelo método subjetivo. Então, todos os testes seriam feitos a partir de então, uma pessoa que nunca tinha usado a EPI, que não conhecia o equipamento, que não sabia para que servia e etc., que pode acontecer nos lugares de trabalho. Se ela estiver mais orientada, não tem problema. Mas o problema é ter menos orientação e não saber utilizar o EPI. E aí foi dado um valor, né,
um valor que o profissional, que o EPI teria que ter de atenuação. E esse valor é que os fabricantes hoje em dia têm que colocar nos seus produtos, para que você faça uma redução do ruído existente, do nível de ruído existente naquele determinado local. Então, hoje em dia, a forma de se fazer isso ficou bem simples, porque o fabricante tem que te dar o NRR, subjetivo, né, que é o nível de ruído reduzido, do método subjetivo. E você sabe o ruído que está naquele local e aí, a partir disso, você vai saber qual o nível de ruído que o trabalhador, utilizando aquele determinado equipamento, vai estar escutando, né? Então, você consegue aí, dessa forma, estar utilizando o melhor EPI para aquele determinado local. Então, isso é um método também que você traz e que comprovadamente você pode dizer que aquele ambiente está salubre para aquele trabalhador. Claro que isso mediante o treinamento dele também para utilização, né? Então, esse é um outro método. A gente viu o método da distância e o método da utilização dos EPIs, né? Agora, tudo isso que a gente falou, quando a gente estava vendo a parte de ruído, a gente pode colocar num programa, né? Num programa que vai fazer com que a empresa, seguindo aquele programa, ela consiga fazer o que for mais adequado para os trabalhadores que ficam expostos em ambiente de ruído. Então, ela não precisa fazer esse programa voltado para toda a empresa, mas ela precisa, a partir do PPRA, que é para toda empresa, saber se existe algum local ou alguns locais onde que o ruído está excessivo e que eu precise estar fazendo utilização desse programa, que chama de Programa de Conservação Auditiva. E esse programa vai agir de diversas formas, né? Ele vai agir de modo preventivo, estudando aquele local onde que o ruído está se apresentando de forma irregular. E como isso? Eu vou estudar todo o ambiente, vou verificar o que eu posso fazer naquele ambiente, o que eu posso modificar naquele ambiente para tornar esse ambiente mais salubre, tornar aquele ambiente um ambiente controlado. Mesmo que eu não possa eliminar, às vezes, a máquina que está provocando aquele ruído, eu tenho que controlar aquele determinado setor para verificar se aquele ruído está controlado, né? Então, eu vou agir em cima da fonte, como a gente já falou, né, fazendo todas as observações, vou verificar se eu posso ter alguma medida de engenharia, né, fazendo um enclausuramento daquele local, fazendo um enclausuramento daquela fonte, ou levando essa fonte para um outro local, para que ela fique enclausurada e não gere tanto ruído assim. Posso estar tendo medidas administrativas, colocando as pessoas para trabalhar em turno. Então, em vez de eu ter se deslocando aquela fonte, que às vezes não é possível, eu posso deslocar as pessoas, fazer com que existam turnos e elas trabalhem em locais diferentes, reduzindo assim o tempo de exposição dessas pessoas. Posso estar colocando EPI nessas pessoas, né? Só que isso vai ser todo um planejamento que vai ser feito, vai ter todo um programa que tem que ser executado dentro da empresa e que eu tenho que garantir que aquele programa vai ser feito de acordo com o que está programado, com o que está planejado, vai ser implementado de acordo com tudo que foi determinado pelo aquele estudo que foi feito inicial. Então, desde a conscientização de palestras para a conscientização desses profissionais, vai estar envolvendo os exames audiométricos que esse pessoal vai fazer, que os trabalhadores vão fazer, toda a parte de documentos que tem que ser
guardados durante 30 anos, vai ter que estar incluído nessa documentação, para que eu possa ver se está evoluindo, se realmente aquelas medidas que a gente proporcionou para aquele ambiente estão dando resultados, ou se não estão dando, eu vou ter que estar implementando medidas corretivas ou preventivas para que aquele determinado ambiente fique de forma adequada. Então é um programa voltado para as áreas, para os setores onde que eu tenho ruído, já não é mais voltado para a empresa toda, mas eu posso fazer um excelente trabalho. Por quê? Porque eu sei onde que existe o ruído, qual é a fonte dele, qual que é o caminho, a trajetória desse ruído, quais são os meus receptores, quantas pessoas vão estar envolvidas nesse planejamento, porque não é todos os funcionários da fábrica, só aqueles que ficam expostos àquele determinado ambiente ou equipamento, né? E fazendo isso com que isso dure o ano todo, e no outro ano eu me planejo para ver se eu consigo melhorar ainda mais aquele determinado ambiente, fazendo melhoria contínua. Dessa forma que a gente torna uma ação planejada, né? Implementa ela e depois faz o controle através dos equipamentos, com os exames, para verificar se tudo aquilo que foi planejado realmente está dando resultado. E aí sim, fazendo com que aquele ambiente fique sempre adequado para o trabalho das pessoas. Então, dessa forma a gente acaba essa parte de ruído aqui. Mas é uma matéria que é muito extensa, e a gente viu que o ruído não está presente só no trabalho, está em todos os ambientes. E a gente tem que, a partir desses conceitos que vocês viram aqui, verificar se existe alguma coisa nos diversos ambientes que pode estar prejudicando as pessoas, né? Bons estudos, a gente se encontra na próxima aula, que vai ser de calor, tá? Tchau.